lâmina endurece como fogo visível. Ele se instala como cálculo silencioso que não pede dormissimo. A realidade endurece ao seu redor sem perceber quando começou. Não por medo nem por ameaça, mas porque entende que agora será o medível. Cada oscilação torna-se suspeita. Cada pulso é avaliado. Cada excesso começa a parecer erro. O mundo não grita nem resiste, apenas se ajusta. Porque aquilo que permanece correto não precisa convencer. Sem passos, não há escolha na ação que não conhece dúvida. Apenas a certeza nua de tudo que oscila demais. Precisa ser fixado. Tudo que respira fora do padrão precisa ser hundido. Tudo que sangra sentido precisa parar de sair. Não por crueldade, mas por coerência absoluta que não admite exceção. Ele caminha e o mundo aceita. Não por concorda, mas porque não encontra argumento contra a estabilidade perfeita que se impõe sem voz, sem gesto, sem coração. Uma verdade que não pede fé, porque jamais se move uma lei que não cai, porque nunca tentou subir. A prisão não como ataque, mas como proposta impossível. Uma verdade que não é da, porque jamais alisca um critério que não falha, porque nunca escolhe. Entre eles não há insulto nem desafio, há apenas incompatibilidade pura. Como duas leis corretas que não podem coexistir no mesmo eixo de realidade. Axiomata que não ameaça nem destrói. Ele substitui, não rompe estruturas, e as corrige nessa correção silenciosa. O cosmos começa a perder tudo aquilo que o tornava vivo, tudo aquilo que pulsava sem permissão, tudo aquilo que ainda ousava errar. Nazadar Bashira na roupa Satyam Guevara, nas bandas Sonia Babadi. Esteirão a forma fixa, cala o movimento correto, silencia o possível. O real permanece, mas já não respira. Não há retorno onde tudo permanece. Não há caminho onde nada oscila. O real torna-se correto demais, e nessa correção perfeita a verdade começa a desaparecer. O silêncio não implora, ele cela, e aquilo que ainda pulsa torna-se excesso. Nem avança, ele sustenta, mesmo sabendo que sustentar custa mais do que destruir. Porque um cosmos estável sem pura razão não pode durar para sempre. Exatamente por isso não mereces existir. Entre o pulso e o cálculo, entre o sangue e a regra, o conflito não explode.
si o mata. Recalcula sem pressa, pois pressa pressupõe tempo. Há um instante, W estava distante, imerso no Hornepicosmos, sustentando a continuidade como sempre fez. Agora, sem atravessar espaço, sem violar a muralha, sem iniciar movimento algum, ele permanece ali à frente, ocupando o mesmo ponto ontológico e outro ao mesmo tempo. Não houve transição, não houve passagem, não houve falha detectável. E é exatamente isso que torna o evento insuportável para um critério fundado apenas na estabilidade. Os olhos da entidade se abrem de forma brutal, não em medo, mas em reconhecimento tardio. O olhar desce, fixa-se na palma direita de Wu, e a compreensão ocorre inteira, sem alívio possível. Não é força, não é energia, não é técnica acumulada. É a encruzilhada absoluta manifestada como presença. A palavra emerge sem intenção, como constatação final. Não há escolha entre caminhos, mas o ponto onde toda a causalidade falha simultaneamente. Não há movimento porque não há origem. Não existe efeito porque nada foi iniciado. Ainda assim, a consequência permanece nua, incontornável. Sem narrativa que explique o corpo de Wu não concentra poder. Ele nega a necessidade dele. O real não é empurrado, não é quebrado, não é forçado. Ele é confrontado com algo que não pode classificar. O velho ser ergue-se da crátera aberta no mar da fonte, enquanto a matéria ao redor hesita em se recompor, e o espaço permanece ferido pela decisão anterior. Seus olhos fitam Wu com incredulidade absoluta, não como quem encara o inimigo, mas como quem observa uma regra que não deveria existir. A voz emerge grave, pesada de reconhecimento tardio, e o nome da grande regra suprema ecoa sem eco, pois ali o som não se propaga como antes. Juji, o entendimento atravessa sua estrutura, e ele compreende que não foi atingido por força, mas por algo anterior a qualquer causa. E o sorri, imóvel, e o sorriso não carrega triunfo,
Apenas confirmação silenciosa de que o critério correto foi violado. Axiomata Ket pronuncia seu nome e sua origem como quem ancora a própria existência, revelando-se nono ancestral do santuário de Jade, vindo do Noricosmos Naudi, onde a pureza absoluta sustenta tudo o que permanece. Ao ouvir Wu nomear seu mundo com precisão perfeita, algo se rompe internamente, pois o reconhecimento não deveria ser possível. Quando Wu afirma que não mata quem não tem nome, a intenção assassina se condensa ao redor dele como lâmina invisível, fervilhando sem explodir, comprimindo o real, enquanto o olhar permanece frio e fixo. Ainda assim, Axiomata Ket sorri não por desprezo, mas por ativação consciente do que considera inevitável. A frase final não é ameaça, é chave no mar da fonte. O próprio absoluto termina sob o fogo do Dao da pureza de Jade. Ao ser dita, o ataque já existe. Colunas translúcidas de Jade erguem-se sem movimento. Símbolos de pureza se organizam no vazio como negações vivas. E o fogo que não aquece começa a queimar legitimidade. Não busca destruir o Wu, mas apagar o direito de sua presença ter acontecido. O mar da fonte treme em silêncio enquanto tudo que não é perfeitamente coerente começa a ser invalidado, dissolvido não por força, mas por correção absoluta. O fogo toca Blue e falha em encontrar onde se fixar. Nenhuma barreira se ergue, nenhuma defesa reage. O que se manifesta é o Mantiqutar, não como técnica, mas como estado onde todas as interpretações possíveis do ataque já foram lidas, julgadas e recusadas antes de existir. O Dao da pureza de Jade continua queimando, mas sem algo conceitual, pois toda versão onde ele seria legítimo foi retirada do real. O choque não explode, ele colapsa em silêncio. Na mantica tá uns tira na cara, na junha babati, na palavina si tama ni vadati, nas prichati, sachati stati. O não se move, braços pra trás, postura relaxada, sorriso leve, o fogo de Jade se dissipa como argumento rejeitado. E Axiomata Ket ouve seu movimento supremo foi anulado antes de nascer ali no silêncio imóvel do mar da fonte. Ele entende que não perdeu por poder menor, mas porque diante do Manticore até deveria funcionar e não conseguiu.
Assim a maquete observa a lua em silêncio absoluto, enquanto sua forma começa a brilhar com a rigidez fria da pureza total. E a palavra nasce de sua boca, não como um som, mas como ativação de mundo. E Judy, o mar e cosmos das terras purezas, tenta se sobrepor ao mar da fonte, não como invasão, mas como correção inevitável. E tudo ao redor começa a perder nuance, diferença e excesso, pois onde Joade se manifesta apenas o que pode permanecer sem conflito interno. É permitido existir, contradições se apagam, ambiguidades colapsam e o real é pressionado a tornar-se correto demais para ainda respirar. Mata que se torna absoluto, e sua presença deixa de ser indivíduo para tornar-se critério. E Gondino ataca o nega a necessidade dele. A pureza não grita nem acelera, ela simplesmente substitui, tentando reescrever o instante inteiro como um erro transitório que pode ser apagado pela permanência do imaculado. Até o mar da fonte hesita, pois a projeção ainda é legítima, ainda é verdadeira, ainda é coerente em si mesma. Sorri, não como desafio, mas como reconhecimento do ponto exato onde algo precisa nascer. Seus olhos se abrem em cascata, não revelando poder, mas leitura, sequência encadeante inevitável. Algo se organiza em seu interior, não como energia acumulada, mas como ordem de tensões fundamentais que se alinham pela primeira vez. Um nome surge não pronunciado para fora, mas inscrito no próprio tecido do evento hoje. Não um mundo, não action mais isolado, mas uma sequência de cordas onde verdade, existência, conflito e permanência vibram juntas como condição inevitável do real. O choque não acontece no espaço nem no tempo, mas no critério. E vou de avança como pureza absoluta, descartando tudo que não é perfeitamente estável. Ludi responde introduzindo peso, afirmando que existir implica custo, que sustentar implica fricção, que verdade sem conflito é apenas correção vazia. A geometria de Jade tenta fixar da Lud, mas Lud não se fixa, ele ressoa e cada corda vibra via afirma que o real só permanece porque suporta a tensão contínua. As cordas de Woody não rompem a pureza, elas a fazem vibrar e nessa vibração Woody encontra algo que não pode eliminar sem destruir tudo. A necessidade de escolha contínua, um fato de que o real não se sustenta por pureza, mas por tensão assumida. Mata que se fragmenta em camadas, não Pohun Kennedy 2 contra algo que não pode ser reduzido sem colapso total. O mar da fonte treme não em ruptura, mas em aceitação forçada da coexistência momentânea de dois fundamentos incompatíveis. Na Yudhishthira, na Shuddha Kevala, na Udhispandava Vati, na Shanta
Kavina saciam na bara saciam cista ci borgu penesi movelati permanece imóvel, late ou mata quem nenhum dos dois vence, nenhum dos dois recua, mas o impossível acontece. Oricos destes, tu deseja não consegue apagar a sequência que acabou de nascer. O conflito não explode, ele se fixa como guerra ontológica declarada, não sobre quem domina, mas sobre o que merece. Continuar existindo quando a pureza encontra o peso do real. Extreme sub-bass sustained without modulation. Guttural voice in the dark, immediately as long, crushing in the sounds, occupying nearly all low and mid frequencies. Let Johnny Tesha remain static and pressurized. Tibetan horns resonate as low pressure waves beneath the vocal mass. With minimum cost. A forma de axioma taqueta começa a ruir no mar da fonte sem explosão visível, sem grito, sem resistência dramática, como se a própria legitimidade que o sustentava tivesse sido retirada de uma só vez. O brilho de Yildi não se apaga de imediato, mas perde coerência, fragmenta-se em camadas translucidade já de quebrado, cada uma ainda perfeita em si mesma, porém incapaz de sustentar a totalidade que pretendia substituir o real. O espaço ao redor não colapsa, apenas hesita, e essa hesitação é mais violenta do que qualquer impacto, pois revela que algo foi destruído sem que a vitória pudesse ser declarada do permanece imóvel, enquanto a projeção do nono ancestral é consumida por sua própria insuficiência. Não há ataque final, não há técnica suprema, não há gesto decisivo, a destruição acontece como consequência inevitável do choque entre critérios incompatíveis. E o mar da fonte registra o evento não como fim, mas como erro permanente inscrito em sua estrutura. A forma manifesta de axioma taquete é reduzida a nada, não porque foi vencida, mas porque já não havia espaço ontológico onde pudesse continuou existindo sem mentir sobre si mesma. O nano de imóvel, tua projeção no nano assiscal é consumida por sua própria insuficiência. Não há ataque final, não há técnica suprema, não há gesto decisivo, a destruição acontece como consequência inevitável do choque entre critérios incompatíveis fundas, não por violência, mas por reconhecimento tardio de que algo passou a existir fora do equilíbrio previsto. A muralha não reage, ela registra. Compreende o alcance do dano, sem mover o músculo Juji poderia apagar a tia mata quente em sua origem, mas fazê-lo geraria consequências sem causalidade, contaminando a evolução do trono. Antes mesmo de sua forma nascer, a destruição total traria um futuro ilegítimo. Por isso dá, o Leon avança, ele sustenta, e sustenta aqui custa mais do que destruir. A projeção desaparece por completo, nenhum vestígio permanece no campo visível ainda assim. Não há sensação de vitória, apenas a certeza pesada de que algo foi eliminado sem ser resolvido e que o preço disso será cobrado adiante. O mar da fonte permanece alterado, o silêncio não retorna ao que era.
retorna ao que era. O silêncio não retorna ao que era. O silêncio não retorna ao que era. O silêncio não retorna ao que era. As cinzas de Axomata quer descem como ponto lógico sem dono, restos de uma fome que tentou substituir o rio inteiro e falhou, carregando ainda na memória coerência e pretensão, mas já sem direito à forma. O mar da fonte nós reclama. O homem, cosmos das três purezas, já não as reconhece. E o silêncio se adensa enquanto o Dabo não estende a mão nem ergue selo algum, ele respira. O Kukyu se abre em suas duas vias, não como técnica, mas como ritmo primordial do existir. E as cinzas começam a ser admitidas dentro de sua própria forma, pois Ru não possui caldeirão algum. É um caldeirão e a voar ao mesmo tempo. Pela via esquerda do Kukyu, o primeiro estado se inicia, e as cinzas entram como memória estrutural pura. Hidukin Axomata Ket era axioma. Estabilidade, verdade inevitável começa a se desmontar sem violência, pois não há ataque, apenas retirada de fundamento. A pureza absoluta é fragmentada em princípios menores que já não se sustentam sozinhos. E o segredo deste estado se revela em silêncio. Não se destrói o inimigo, retira-se dele a capacidade de se justificar. A estabilidade permanece verdadeira, mas perde autoridade, perde destino, perde o direito de comandar o real. Ao final deste estado, resta apenas uma cinza fria, neutra, privada de voz. Uma coerência que já não sabe por que existe. Pela via direita do Kukyu, o segundo estado se manifesta, e a cinza remanescente é absorvida como impulso residual, como vontade de permanecer sem escolha consciente. Tudo quem Axomata quer desejava continuar existindo por coerência, é agora forçado a sustentar o peso da forma de Wu. E o segredo deste estado se impõe com crueldade. Calma, o inimigo não é quebrado, ele é obrigado a pagar o custo de existir. A estabilidade absoluta revela sua falha final, pois nunca aprendeu a sustentar peso, nunca aprendeu a cansar. O impulso se exaure lentamente, dissolvendo-se em fadiga ontológica, até que não reste ódio, nem resistência, nem alienação. Apenas o reconhecimento silencioso de que existir sem coração é pesado demais. Ao fim do segundo estado, resta uma cinza quente, ainda pulsante, mas sem direção.
querer existir, que já não sabe para onde ir. Algo é definitivamente retirado do inimigo durante o processo. A pretensão de substituir o real inteiro. Esse aspecto não sobrevive ao caldeirão, pois não suporta conflito interno. Mesmo além deste mundo, Akshamata Cat jamais poderá retornar como critério absoluto sem carregar a marca do peso do refinamento. Nasce um único tesouro silencioso. O resíduo do critério pesado, não uma arma, nenhuma técnica, mas um núcleo de avaliação capaz de revelar em qualquer realidade aquilo que parece correto demais para ainda ser verdadeiro. O retorno coqueou ao ritmo natural. As cindas desapareceram, o inimigo foi refinado, não apagado. Dentro de Wu permanece algo que não aumenta poder, mas impede engano. E a batalha se encerra sem celebração, pois o conflito não foi vencido, foi incorporado. O caldeirão silencia, a forma permanece e o real segue adiante, carregando agora o peso de uma verdade que não pode mais fingir ser leve. Silêncio não como ausência, mas como limite prestes a falhar. Um silêncio que se estilhaça quando uma voz surge em todas as partículas ao mesmo tempo. Não viajando pelo espaço, não ecoando, apenas aparecendo, fazendo as sequências vibrarem até o ponto de ruptura. Partindo muitas delas enquanto outras permanecem apenas porque velhos seres e forças arcaicas intervêm, sustentando as cordas com nomes esquecidos, pactos antigos e vontades que já não deveriam existir. O caos não gira, ele afunda, formando um núcleo onde a realidade perde coragem de se afirmar. Perto desse núcleo, o velho bêbado sacode o com um gesto quase descuidado, e sua voz carrega um cansaço que atravessa eras. Ele manda o macaquinho olhar tudo até o fim, não como aviso heróico, mas como condenação pedagógica, pois há visões que deixam marcas que jamais se apagam. O Congo observa curioso, enquanto o velho bêbado continua, agora sério, revelando que aquele ser, outrora classificado como o 14º na grande escala da epítome hegemônica, agora caminha entre os 5, e que se ousasse declarar-se o 5º, nenhum existente teria a coragem de contradizê-lo.
nasce nem emerge, mas se força a existir como amálgama impossível de cinzas refinadas, critérios quebrados e impulsos exauridos que jamais deveriam coexistir. A forma humano-insectoide se mantém não por escolha, mas porque é a única geometria ainda capaz de sustentar consciência. A criatura fala e o réu treme não por medo, mas por vergonha técnica, acusando-o de ter usado devorar em sua forma, de ter consumido parte de seu ser. O observa com tranquilidade absoluta, responde com desinteresse quase ofensivo, mencionando o gosto de menta como detalhe irrelevante de um processo já concluído. O rugido que explode em seguida não é som, é recusa ontológica. As partículas gritam porque não querem mais permanecer. As sequências entram em ressonância forçada, cordas se partem em cadeia, e as que restam só o fazem porque o próprio tal começa a intervir. Pela primeira vez, o inefável não sustenta por neutralidade, mas por esforço, pois aquilo que está desabando não é apenas um inimigo ou uma estrutura isolada, mas a suposição de que a realidade pode suportar correções infinitas sem pagar preço algum. O velho bêbado suspira, como quem reconhece um limite alcançado. O Kong engole em seco e Wu permanece imóvel, pois todos ali compreendem a verdade que não queria nascer. O que se manifesta agora não é apenas adversário, não é apenas consequência, é um teste imposto ao próprio Tao, e desta vez nem mesmo o inefável pode fingir neutralidade, pois para continuar de pé, ele terá de lutar contra aquilo que ajudou a permitir existir.